Repita depois de mim. Repita depois de mim, entende? Eu falo só um pouquinho português, ok? Só um pouquinho. 1, 2, 3, Jesus, ok? 1, 2, 3, Jesus. 1, 2, 3, Jesus. One more time. 1, 2, 3, Jesus. During that third song that you guys sang tonight, Durante esse terceiro hino que vocês cantaram essa noite, it was a holy moment esse foi um momento interessante, importante, because we serve a God. porque nós servimos um Deus. Can you guys read my t-shirt right now? Can you say again? Can you guys read my t-shirt? Você consegue ler a minha camiseta? Jesus is King. Jesus é rei. Jesus is my King. Jesus é meu rei. That's why it was a holy moment, because He receives the glory. He Por receives isso the que aquele honor. momento foi santo que vocês estavam cantando, porque ele recebeu a It glória, belongs ele é o to Him. santo. It belongs to Him. E a glória pertence a ele, Only Him. somente a ele. So it's such an honor to be here, Pastor Então é Ezio. uma honra, pastor, estar aqui. Thank you for allowing me to be here tonight. Obrigado pelo amor de me convidar aqui. I'm a missionary here in Brazil. Eu sou missionário aqui no Brasil. I've lived in Brazil for the last 2 years. Eu tenho estado no Brasil pelos últimos 2 anos. Before I lived in Brazil, I lived in Thailandia and Cambodia. E in antes de Asia. viver no Brasil, estive em Tailândia, na Camboja, na Ásia. I'll tell you a little bit about my testimony today, but the reason why I'm alive, Eu vou dizer um pouquinho a respeito do porquê eu estou aqui. the reason why I'm alive, the reason why I'm here today Eu vou dizer a razão pela qual estou vivo e a razão pela qual estou vivo hoje. is because Jesus is King. E a razão por que eu estou vivo hoje é porque o Senhor é rei. When we say this name Jesus, Quando a gente fala esse nome Jesus, every single thing underneath His authority trembles. tudo que está debaixo da terra sobre a sua autoridade treme. Everything. Tudo. Fear, O medo, anxiety, as ansiedades, depression, a depressão, addiction, o vício, everything must bow tudo cai para baixo to King Jesus. por causa de Jesus. He is the King. Ele é o rei. Tonight I'm going to talk about Jesus. E eu quero falar a respeito de But I want to Jesus. talk about Him in a different way than maybe you're used to hearing. Mas eu quero falar de uma forma diferente do que vocês têm acostumado a ouvir. As a missionary, Como missionário, I believe that God has a mission for every single person in this room. como missionário, eu acredito que Deus tem uma missão para cada uma pessoa que está aqui. I'm married to a Brazilian. Eu casei com uma brasileira, We do missions together, nós fazemos missão juntos. but our mission didn't start when we started doing missions together. Mas a nossa missão não começou quando nós começamos a fazer missões juntos. Our mission didn't start when we got married. Nossa missão não começou quando nós casamos. Our mission started when we both started following Jesus individually. A nossa missão começou quando nós decidimos individualmente seguir Jesus. If you are following Jesus, Se você é um seguidor de Jesus, you have a mission. você tem uma missão. You have a destination where He Você wants tem you um to go. destino, você tem um caminho de chegada. He has a place for you. Ele tem um lugar para você. Let's go. Vamos então. Many people ask, Dallas, why are you in Brazil? Why did you leave the United States? Muita gente pergunta, Dallas, o que você está fazendo no Brasil? It's so crazy for me to leave America. So many Brazilians want to go to the United States. É muito maluco, enquanto você está indo para o Brasil, muita gente quer ir para os Estados Unidos. I think they're asking the wrong question. Aí eu acho que eles estão fazendo a pergunta errada. The question is not, Dallas, why did you leave America? A pergunta não é, Dallas, por que você deixou a América? But the question is, truly, why are you serving God? A pergunta devia ser, na verdade, por que você está servindo a Deus? Because my life is lived on mission. Porque a minha vida é viver na missão. My life is a mission. A minha vida é uma missão. And I believe that your life is called to be on mission. E eu acredito que a sua vida é chamada também para ser uma missão. No, God, don't send me to Asia. Don't send me to Africa. Não diga, não me mande para a África, não me mande para o Egito. I have good news. Eu tenho uma notícia para você. You can still be called across the street.
Você ainda pode ser chamado para as ruas. You can still be called in your own community. You don't even have to leave your country. Você talvez nem tenha que sair, você pode pregar para a sua própria comunidade. But today I'm going to use my time to try to convince you that you have a mission. Mas hoje eu quero usar a palavra para convencer a você que você sim tem uma missão. Let's go to a verse here. Vamos para o verso, Matthew chapter 4 verse 18. Mateus capítulo 4, verso 18. This is where Jesus is calling his first disciples. Esse é o texto quando Mateus chamou os seus primeiros discípulos. Mateus 4, 18. While walking by the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, who was called Peter, and Andrew, his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. And he said to them, "Follow me, and I will make you fishers of men." Immediately they left their nets and followed him. Andando, vai até o 20, ok. Andando à beira do mar da Galileia, viu os dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe então, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homem. Eles, pois, deixando, imediatamente os seguiram. If Jesus is the same yesterday, today, and forever, se o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre, if he's saying to the disciples, "Follow me," this is also true for e us se today. eles falaram para os discípulos, sigam-me, isso também é real para nós. Follow me. If Sigam-me. you're anything like me, when I met Jesus, Se é algo importante se é algo que significou quando encontrei Jesus. I'm not saying when I knew about Jesus, Eu não estou dizendo quando eu ouvi falar de Jesus, because that's different. porque isso é diferente You ouvir can come to falar. church your whole life and not meet Jesus. Você You pode understand? ouvir a vida inteira sobre Jesus e não ter um encontro com Ele. When I met Jesus, Eu estou dizendo quando eu encontrei I Jesus. said, "God, use me, send Eu disse, me. Jesus, me usa. I want to be used by you." Eu quero ser usado. And when you say prayers like that, he's faithful. E quando você diz isso de verdade, fielmente, And he sent me. can you say again? And he sent me out. E quando eu disse isso, verdadeiramente Ele me enviou. As Christians, as believers, we have this urge, yes, God, use me. Como cristão, como servos de Deus, a gente tem que ter essa urgência e dizer, Senhor, me usa. But have you ever asked this question? Mas você já fez essa pergunta? Where is Jesus going? Para onde Jesus está indo? Você já perguntou para onde Jesus está indo? I've been following Jesus for many years now. Eu tenho seguido a Jesus por muitos anos até agora. I trust God. Eu creio em Deus. I have faith that he's taking me somewhere great. Eu tenho certeza que Ele está me levando para um lugar especial. But I never asked the question, Jesus, where are you going? Mas eu nunca perguntei para Jesus, para onde o Senhor está indo? How many know that it's so important to know that if you're following someone, you need to know where they're going? Se você está seguindo alguém, você tem que saber para onde essa pessoa vai. Because his destination becomes your destination. Porque para o lugar que essa pessoa vai, para o destino para onde essa pessoa vai se tornar o seu destino. If I'm holding on to Nelson and Nelson is walking around the stage, Se eu estou andando com o Nelson e ele está andando sobre essa plataforma, I'm with him. eu estou com ele. I'm going where he's going, Eu estou right? indo para onde ele está indo. Let me give you another situation. Deixa eu te dar um outro exemplo. My wife is Brazilian, I told you that. Eu te disse, a minha esposa é brasileira. She's so beautiful, I wish she could be here tonight. Ela é muito bonita. Eu queria que ela estivesse aqui essa noite. Minha esposa é grávida. Minha esposa está grávida. Glória a Deus, é muito bom. Come on. And so tonight she's not here with us, she's resting. Ela está descansando, por isso ela não pode estar aqui essa noite. But we met on Instagram. Mas quando a gente se conheceu no Instagram, What? No. o que aconteceu? A man of God cannot meet his wife on Instagram. O homem de Deus, que isso? O homem de Deus não pode encontrar sua esposa no Instagram. It happened. Mas acontece. I wouldn't suggest it for anybody, Eu não vou sugerir isso para ninguém. but it worked for me, praise God. Mas trabalhou para mim, funcionou para mim, glória a Deus. And when I met Marceli online, when we were talking, Mas quando eu encontrei a Marcela online, a gente estava conversando, I was preparing to move to Asia. eu estava me preparando para ir para a Ásia. And for over a year, we talked only online. E por um ano nós se falamos apenas por internet. FaceTime. FaceTime. Oh, Marceli, tudo Ô, bom? Marcela! Oh, muito bom, Marceli. Muito bom, Marcela. When I came to Brazil in July 2019, Quando nós chegamos no Brasil em 2019, em julho de 2019, Marceli lived in Rio Grande do Sul. Marcela vivia no Rio Grande do Sul. I said, Marceli, come to São Paulo.
Eu falei, Marcela, vem para São Paulo. I need to meet you. Eu preciso conhecer você. And she gets on a bus for 24 hours. E ela viajou por 24 horas. 24 hours. Pegou um ônibus, 24 horas. She must have really liked me, right? Ela realmente gostava de mim. And she gets to São Paulo. E ela chegou em São Paulo. And she gets off the bus. E ela saiu do ônibus. E eu disse, uau. Boom, 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 boom. Yeah, that's good. That's better. I'm gonna marry this girl. Eu pensei, eu vou casar com essa mulher. She has to be my wife. Ela tem que ser a minha mulher. But you know what's interesting? Porque sabe o que é interessante? The first time I met Marceli, A primeira vez que eu encontrei a Marcele, I did not say, você quer casar comigo? eu não disse para ela, você quer casar comigo? I did not say that the first time. Eu não disse isso na primeira vez. Why? Por quê? Because I didn't know her destination. Porque eu não sabia qual que era o destino dela, para onde ela ia. I didn't know where she was going. Eu não sabia para onde ela estava indo. Later, Marceli moved to São Paulo. Mais tarde ela mudou-se para São Paulo. We got to spend time together. Nós tivemos um tempo se conhecendo, se falando. I realized, wow, Marceli, I like you. Aí eu conheci ela, eu falei, Marcela, eu gosto de você. I like your destination. Eu gosto para o caminho que você está indo. You love Jesus? Você ama Jesus. Me too. Eu também amo You Jesus. want to be a missionary? Você quer ser uma missionária? Eu também. Let's get married. Então vamos casar. Let's have a baby. E vamos ter filhos. Praise God, we're having a baby. Louvado seja Deus. Glória a Deus. It's amazing. É fantástico. It's the same thing with Jesus. Isso é o mesmo com Jesus. If you want to follow Jesus, Se você quer seguir Jesus, we need to answer this question, where's he going? você tem que responder essa pergunta, para onde ele está indo. Luckily, thankfully, Graças a Deus, the Bible has the answer. a Bíblia, graças a Deus, a Bíblia tem a resposta. Let's go to a chapter, Luke chapter 15. Vamos olhar em Lucas capítulo 15. Do you guys remember how Jesus used to preach? Vocês sabem como Jesus costumava pregar? He used to preach with something called a parable. Ele costumava usar parábolas. And sometimes Jesus even used two parables to say one truth. E algumas vezes Jesus usava até duas parábolas para dizer uma só verdade. Wow, Jesus, that's amazing. Jesus era fantástico. But on one rare occasion, Mas apenas uma ocasião muito rara. Jesus used three parables to communicate one truth. E apenas uma vez Jesus usou, e essa foi muito rara, 3 parábolas para falar uma só verdade. And so if two is important, Isso é muito importante. if two are important, As duas são importantes. three must be very, very important. Se 2 são importantes, 3 quer dizer que é muito, muito importante. So here we see the parable of the lost sheep, Então a gente vai ter a parábola da ovelha perdida, parable of the lost coin, a parábola da dracma perdida and the prodigal son. e do filho pródigo. And so we're going to talk about these very quickly, and then I'm going to use this time to talk Então a about it. gente vai falar dessas 3 muito rapidamente. Let's read the first verse. Vamos ler o primeiro verso. Now the tax collectors and sinners were drawing near to him, and the Pharisees and the scribes grumbled, saying, "This man who receives sinners and eats with them." So he told them this parable: "What man of you, having 100 sheep, if he has not lost one, does not leave the 99 in the open country and go after the one that is lost until he finds it? And when he finds it, he lays it on his shoulders, rejoicing. And when he comes home, he calls together his friends and his neighbors, saying, 'Rejoice with me, I have found my sheep that was lost.' Just so I tell you that there is more joy in heaven over one sinner who repents than 99 righteous person who needs no repentance." Do 1 ao 7. Ora, chegavam-se a eles todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: "Este recebe pecadores e come com eles." Então ele lhes propôs essa parábola: "Qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que a encontre? E achando-a, põe sobre os seus ombros cheio de júbilo. E chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e lhe diz: 'Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se havia perdido.' Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento." The next verse, verse 8. O próximo verso, verso 8. "Or what woman having 10 silver coins, if she loses one, does not light a lamp, sweep the house, and seek diligently until she finds it? And when she has found it, she calls together her friends and neighbors, saying, 'Rejoice with me, for I have found the coin that I lost.'
Just so I tell you, there is more joy before the angels of God over one sinner who repents. Então, verso 10. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, não acende a candeia e não varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? E achando-a, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Assim vos digo, ou digo-vos, há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. The third parable. A terceira parábola, I'm not going to read it for you, but I'm just going to summarize. eu não vou ler para você, mas eu vou resumi-la. I'm sure you guys have heard the story of the prodigal son. Eu acredito que eu tenho certeza que vocês já ouviram a parábola do filho pródigo. The father has two sons. He gives his inheritance to one early. He wants his inheritance early. O pai tinha 2 filhos e deu a herança para o filho mais velho, para o filho mais novo. The son takes his inheritance, goes into the world, O filho mais novo pega essa herança e vai para o mundo, destroys his life. acaba com a vida dele. He has nothing. He realizes, man, I should go back home. Quando ele acaba tudo, ele descobre que ele perde tudo. Ele fala: meu Deus, eu preciso voltar para a casa do meu pai. And when he gets home, his father's waiting for him. E quando ele chega na casa do pai dele, o pai dele está. Quando ele volta na casa do pai dele, o pai dele está esperando And por they ele. threw a celebration for the Eles fazem son. uma festa. Okay, so this is what we're going to talk about, these three parables É today. sobre essas 3 parábolas que eu quero falar. So as you can see, they all have one theme. Como a gente pode ver, todas elas têm um só tema. Something is in the right place, E em alguns estão no lugar certo, and something is in the wrong place. e algumas vezes estão no lugar errado. And in every single story, God is represented here. E em cada momento dessas parábolas, Deus está representado aqui. Let's start with the first one, the lost sheep. Vamos começar com a parábola da ovelha perdida. So we have the 99. You guys are the 99 tonight. Vocês, por exemplo, são os 99. You guys are in the right place. Vocês estão no lugar certo. Praise God, you're here tonight. Glória a Deus que vocês estão aqui essa noite. Maybe you were tired, but you made it. Talvez você esteja cansado, mas você está aqui. But as a missionary, Mas como I missionário, know that every single one of you doesn't know just one person. mas eu sei que cada um de vocês aqui, I know that every single one of you know 10 people who are in the wrong place. mas eu sei que cada um de vocês aqui, todos vocês conhecem pelo menos 10 pessoas que estão no lugares errados. All right, can we agree? Eu posso ouvir um sim, eu concordo? You know Amém? 10 people who need to know Jesus. Vocês conhecem pelo menos 10 pessoas que precisam conhecer Jesus. That's why I'm in Brazil. É por isso que eu estou aqui no Brasil. That's why I gave my life to serve God. É por isso que eu dei a minha vida para servir a Deus. Because I know there is people who don't know him. Porque eu sei que tem gente que não conhece Ele. I know that hell is a real place. Eu sei que o inferno é um lugar real. And there are people who are dying every single day in our community. E eu sei que tem gente morrendo cada dia na nossa comunidade. People who even come to church that are going to hell. Really, this Pessoas is que real. nem ainda vieram à igreja, mas vão para o inferno. But how? Por como? Because they never met Jesus. Porque eles nunca encontraram Jesus. Because it's not enough to just come into church and sit down. Porque isso não tem nada a ver com vir para a igreja e sentar-se. That's not enough. Isso não é o suficiente. But the blood is enough. Mas o sangue é o suficiente. And you must call on him. He's the one that died for our sins. E você tem que ir até Ele. Ele foi o que morreu por nós. We have the lost coin very similar to the first parable. Nós temos a última moeda, a moeda perdida igual à primeira She parábola. loses the coin. Alguém perde a moeda. It doesn't say that I have 9 other coins. A Bíblia aqui não fala que ela tinha, eu tenho outras moedas. No. Não. She searched diligently. Ela procura a moeda de uma forma muito diligente. Where's the coin? Cadê a moeda? Onde está a minha moeda? Guys, help me find my coin. Me ajuda a achar a moeda. And she finds the coin. Quando ela encontra a And she moeda, rejoices. ela se alegra. I want to go back to the first parable one more time. Eu quero voltar para a primeira parábola de novo. This is my testimony. Esse é o meu testemunho. I was the lost sheep. Eu era aquela ovelha perdida. In my life, I knew who God was, Na minha vida, eu sabia quem Deus era. but it wasn't enough. Mas isso não era o suficiente. There was a time in my life when I was offered drugs. Havia uma época na minha vida que eu oferecia drogas, eu negociava Guys, drogas. I was at a Christian concert. Naquela época foi me oferecida drogas, sabe onde? Num concerto cristão. A Christian concert, and I was offered drugs. Eu estava numa conferência cristã e me ofereceram I was drogas. on the right path.
Eu estava ali no caminho. But because I didn't know Jesus personally, Eu não estava no caminho errado, mas pelo fato de não conhecer Jesus pessoalmente. what the world offered me was more attractive. Quando alguém me ofereceu, aquilo se tornou atrativo para And mim. very quickly my life was completely destroyed. E aí rapidamente a minha vida se tornou uma destruição. In less than 2 years, Em menos de 2 anos, I had nothing. eu tinha nada. I was kicked out of college. Eu fui colocado para fora da escola. My own parents said at 17 you're not welcome here until you stop selling drugs. Meus pais falaram: você tem 17 anos e você não é bem-vindo em casa até que você pare de vender drogas. My friends didn't trust me. Meus amigos não confiavam em mim. I was hopeless. Eu estava sem solução, sem esperança. And in that moment, I still remember it like it was yesterday. Naquele momento eu lembro como se fosse hoje. I was on my knees just like this. Eu estava de joelhos exatamente como hoje. And I cried out to the God I've been running from. E eu clamei para o Deus que eu estava fugindo. Jesus, if you save me from this hell that I'm living in, I will serve you for the rest of my life. Eu falei: Jesus, se o Senhor me salvar dessa situação, eu vou te servir pelo resto da minha vida. And we serve a God that is faithful. A gente serve um Deus que é fiel. From my lowest place in my life, No momento mais deprimido, mais profundo da minha vida, I cried out to God. eu clamei ao Senhor do mais profundo da minha vida. What did God do? O que Deus faz? Did he say, son, I'm sorry, you had your chance, but you don't deserve Você it? sabe o que Deus fez? Ele não disse: ok, filho, desculpa, mas você teve a sua chance. You were almost there, but that last mistake, I can't. Você estava quase lá, mas pelos seus erros não posso te ajudar. No. Não, He's a father, Ele é Pai. and he loves us. Ele ama a gente. And we're created in his image. Ele nos criou pela sua imagem. And just like I said, he is the king. Assim como está escrito na minha camiseta, Ele é rei. And in my royalty as a son, E na minha realeza tem um filho. in my royalty, Na minha fidelidade. he picked me up when I was still dirty. Ele me tomou quando eu ainda estava sujo. I was still in my sin. Do you understand? Você entende? Eu ainda estava nos meus pecados. And he dusted me off. E Ele limpou-me. And he gave me a crown. E Ele pôs em mim uma cruz. And he put a ring on my finger. E Ele pôs um anel nos meus dedos. And he put a robe on E my Ele pôs back. uma capa sobre mim. Why? Por quê? Because he's a king. Porque Ele é rei. Because I'm royalty. Ei, porque Ele me ama. I did nothing to deserve this. Eu não fiz nada que merecesse isso. Nothing. Nada. But that's the God we serve. Mas esse é o Deus que a gente serve. The love he has for the lost is unimaginable. O amor que Ele tem pelos perdidos é inimaginável. The third parable. A terceira parábola. I want to say one more thing. Eu quero dizer algo mais. I want to get rid of a lie in the church. I want to come against a lie in the church. Eu quero vir contra uma mentira que tem na igreja. Not just the church, but the world too, right? Não é só a igreja, mas o mundo também. That we have to clean ourselves off before we go to Jesus. Eu quero acabar com essa mentira de que a gente tem que se purificar para chegar aos pés de Jesus. That is a lie from hell. Isso é uma mentira do inferno. You do not have to clean yourself off and then go to Você não Jesus. tem que se purificar para ir para a presença He dele. sees you right where you are right now and he wants you. Ele vê onde você está, do jeito que você está, ele conhece você. You don't have to wait. Você não tem que esperar. Too many times people think, well, you invited me to church. Muita gente fala: não, você me convidou para a igreja, I got to clean up. I got to take care of some things first. mas eu tenho que cuidar de algumas coisas antes de ir para a igreja. No, Não, there's no time. não tem tempo para isso. The third parable, A terceira the parábola, prodigal son. o filho pródigo. I love the heart of God because God is represented so powerfully here. Eu amo o coração de Deus porque ele se manifesta muito poderoso The aqui. son wants to come home O filho queria voltar para casa and the father's waiting. e o pai já estava esperando. He's waiting. Ele estava This esperando. is the heart of God. Esse é o coração de Deus. Because when the son got back, this is the father's attitude. Essa é a atitude do pai. Oh, God, bring my son back home. Deus, traz meu filho de volta para casa. E cadê ele? Cadê ele? God, bring my son back Deus, home. traz meu filho para casa. Protect him, Father. Traz ele, Deus. My son, Meu filho, come.
vem, 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 vem. And God meets us halfway. Deus quer que a gente vá para frente. Just like the Father, He wrote. Deus quer que a gente vá como o Pai vai para frente. He said, yes. Diga you're sim, home. vem, vem. Yes. Sim. Let's answer this question. Vamos responder essa pergunta. Where's Jesus going? Onde Jesus está indo? Para onde? It's obvious. É óbvio. He's going to the lost. Ele está indo para os perdidos. Jesus loves the lost people. Ah, Jesus ama os perdidos. It's the reason why I'm alive. É por isso que Ele nos deu a sua vida. It's the reason why I serve God. É por isso que nós servimos a Deus. Because there's lost people Porque há os perdidos. that will die. E ele morreu. It's amazing that God is doing this. É fantástico que Deus faz essas coisas. He loves the lost. Ele ama os perdidos. You guys remember Peter? Vocês se lembram de Pedro? Peter followed Jesus very, very good. Pedro seguiu Jesus muito bem. You remember he called him, come follow me, I'll make you a fisher of men, right? Você lembra quando Jesus falou: vem para mim, eu te farei pescadores de homem? It's amazing. Isso foi incrível. But let's read a verse here. Mas vamos ver o verso. It is Matthew chapter 26, Mateus capítulo 26, verse 58. verse? 58. Verso 58. 58. And Peter was following Jesus at a distance, as far as the courtyard of the high priest, and going inside, he sat with the guards to see the end. Ok? Ora, e o que traía lhe haviam dado um sinal dizendo, that's it? Verse 58, 58? 26, 58. 26, ok. E Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrando, sentou-se entre os guardas para o ver. Próximo. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio buscavam um falso testemunho contra Jesus para poderem entregá-lo à morte. That's good. That's good. Ok? From this moment here, Jesus is going to take our sacrifice. Nesse momento, Jesus está indo para tomar o seu sacrifício. He was arrested. Ele estava preso, He was going to the cross. ele estava indo para a cruz. And what does Peter do? E o que Pedro faz? He starts following Jesus at a distance. Ele começa a seguir Jesus de longe. When his Christian life started to cost him something, Quando a vida de Pedro começa a custar alguma coisa, quando a vida cristã de Pedro começa a lhe custar alguma coisa, you mean following Jesus might cost me something? você quer dizer que então seguir a Jesus vai me custar algo? Yes. Sim. And Peter realized, maybe I'll die if I follow Jesus. E Pedro entendeu que talvez eu morra se eu seguir Jesus. We know the story. Even a little girl said, wait, you were with Jesus, right? Você sabe daquela pequena menina que falou, olha, você estava com Jesus, certo? No. Ele falou, não. No. Não. But I believe that before this moment, he would have said yes. And if you follow him, you can be a disciple too. Você lembra que antes desse momento ele dizia, olha, eu vou te seguir os seus discípulos para onde quer que for. And he denied Jesus. E ele nega Jesus. Because he followed him at a distance. Porque ele estava seguindo ele à distância. We must not follow Jesus at a distance. Nós não podemos seguir Jesus de longe. If I'm following Nelson again, Se eu estou seguindo o Nelson de novo, I want to go where he's going. eu tenho que ir para onde ele está indo. And if I follow him at a distance, maybe E se eu I fico won't longe see dele, the correct path. eu perco, eu saio do caminho certo. So many times in my life, E muitas vezes na minha vida, following Jesus, seguindo Jesus, I went through a season where I stopped doing my devotions so much. eu entrei em épocas que eu parei de fazer meu devocional. I stopped praying when things got difficult. I just tried to solve it Eu parei myself. de orar quando as coisas se ficavam difíceis. I allowed distance. Eu comecei a andar distantemente. And do you know what happened? I ended up in the wrong E place. você sabe o que acontece quando isso? Você sabe o que acontece depois dessas coisas? And I cry out, God, why did this happen to me? Aí quando eu começo a gritar, Jesus, por que isso está acontecendo comigo? And he says, son, Ele diz, filho, I'm over here. eu sempre estive aqui. And you're over here. É você que está lá. Where did you stop following me? Você parou de me seguir. Quando você parou de me seguir? Come back home, son. Vem, filho. That's the Father that we serve. Esse é o Deus que nós servimos. Come home, son.
Vem, filho, vem para Follow pé, vem me. para casa, filho. Follow me. Siga-me. I'm going to take the last few minutes that I have here and Eu- share a story with you. Eu quero compartilhar essa história nos últimos minutos que eu tenho. Can you put up that photo? Você pode pôr aquela foto para mim, por favor, projetar? Uau. Ok. Do you guys know what this is? Vocês sabem o que quer dizer essa foto? Chichiniki. How do you say it? Titanic. The Titanic. Right? Oh. The Titanic. Titanic. You guys remember the story of the Titanic? Vocês lembram da história do Titanic? Who has watched the movie The Titanic? Quem assistiu já o filme Titanic? Okay. Who watched it more than 10 times? Quem assistiu mais do que 10 vezes? Lots of people, right? It's a great movie, É um filme fantástico. but it's not completely accurate. Mas isso é lindo, mas não é acurado, não é verdadeiro. You mean Hollywood's not completely accurate? Yeah, it's true. Você sabe que filme, Hollywood não é uma realidade. It's true, right? A gente sabe disso. So just a quick summary. This Então, book resumindo isso muito rápido, had 2,001 people. esse 2001 tinha de 2.001 pessoas. They were going from Southampton to the United States. Eles estavam indo para um lugar chamado Southampton, saindo dos Estados Its Unidos. very first journey, A primeira viagem, and they hit an iceberg, e eles colidiram com o and iceberg it started to sink. e começaram a afundar. But the boat took about 3 to 4 hours to completely disappear. E em 3 horas e pouco havia afundado completamente. And this is what we call the first disaster of the Titanic. É isso que nós chamamos o primeiro desastre do It was a Titanic. complete disaster. Porque foi um desastre completo. And then we realized that there weren't even enough lifeboats to save everybody. That's the second disaster. E o segundo desastre que não tinha bote salva-vida para todo mundo. There was only enough boats to save about 2/3 of the people. Só tinha barcos salva-vida para 2/3 das pessoas. What a disaster. Que desastre. Do you know what's even worse? E aí a coisa ficou pior ainda. These boats can fit about 70 people. Esses barcos levavam mais ou menos 70 pessoas, a capacidade But deles. as the Titanic was sinking, Mas conforme o barco, o Titanic foi se afundando, they only filled these boats to about 30 to 15 people. o barco tinha, conforme o barco foi afundando, as pessoas, os potes saíam com 30 e 15 pessoas, 30, 15 pessoas numa média. No, Dallas, I don't believe you. Aí você vai dizer, Dallas, eu não That's acredito nisso. crazy. It can fit 70. Se cabe 70, But this is what happened. mas isso que aconteceu. Go home and research this Se story. você chegar em casa, depois você olha no Google, And you know what's crazy? você sabe o que é mais absurdo? Why they only filled it with 15 to 30 people? Por que os potes tinham só de 15 a 30 It's pessoas? because so many times our life is about me. Isso acontece porque às vezes a nossa vida se resume só em mim mesmo. It's the same thing with Peter following Jesus. Essa é a mesma coisa que aconteceu com Pedro, seguindo Jesus. When his life, his Christian life, cost sacrifice, Quando a vida dele começou a custar um sacrifício, I don't know. ele falou, não sei não, I'm not sure. não tenho certeza. And these people who got in the boat, E esses moços, essas pessoas que entraram no barco salva-vidas, this was their attitude. essa foi a atitude dessas pessoas. Entraram I gotta go. I gotta get out of this. e disaster. foram indo embora. Não quero saber de esperar ninguém. Eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora. And they forgot E eles esqueceram that there's hundreds of people around them que tinha dying. centenas de pessoas deixadas para trás. People in the cold water dying. Pessoas que estavam na água fria But it's so morrendo. I gotta survive. I gotta E go. ele fala, não, eu tenho que me salvar, eu tenho que me salvar. Listen very carefully. Ouça com muito cuidado. This is end time Christianity. Essa é a atitude do cristianismo de hoje. É o cristianismo do final dos tempos. Sorry. Our Christianity is all about me. O cristianismo de hoje é tudo a respeito de mim. I didn't really like that song at worship. Eu não gosto muito daquele hino. The pastor's word was good, but it wasn't for me. A palavra do pastor estava boa, mas não foi para mim. When we're on the street and Jesus says, "Tell that person that I love them." Quando a gente está andando e Jesus fala do meu amor para ele, a gente, Jesus, I am late. Jesus, eu estou atrasado. Your family members who don't know Jesus. Ok? Your family members who don't know Jesus. Há membros da família que não conhecem Jesus. You're eating dinner.
Porque você está comendo. You're like, this feijão is Essa muito coisa- bom. Esse feijão, baião de 2 é muito bom. I don't want to tell them about Jesus. I'm scared. Mas eu não tenho tempo de falar para Jesus, de falar de Jesus. What if they think I'm crazy at work? Se eu ficar falando de Jesus aqui enquanto estou comendo, eles vão pensar que eu sou doido. That's not the original design of Christianity. Esse não é o caminho original do cristianismo. Where is Jesus going? Para onde Jesus está indo? He's going to the lost. Ele está indo para os perdidos. Jesus loves the lost. Ele ama os perdidos. And that means we should love the lost. E Ele quer que nós amemos os perdidos. But they're dirty. They're dirty. Os caídos, os sujos. I was dirty too, and he saved my life. Eu também era um daqueles imundos e Ele salvou a minha vida. Praise God. Louvado seja Deus. There's another point of this story, Tem outro ponto dessa história. because this doesn't end with hope. Isso não termina ainda. There's a second story that nobody really talks about. Ainda tem uma parte que quase ninguém fala, que ninguém fala a respeito do Titanic. There was a man on this Titanic named John Harper. Havia um homem chamado John Hopper And que John- estava nesse navio. John Harper was actually an evangelist, E John Hopper era um evangelista. and he was going to Chicago to have a revival. E ele estava indo para Chicago para fazer um reavivamento, uma It's conferência amazing. So many people evangelística. are going to hear about Jesus. It's awesome. Muita gente ouvia a respeito de Jesus, seria fantástico. It's going to be so powerful. E seria poderoso. But when the Titanic started sinking, Mas quando o navio começou a afundar, he realized, ele entendeu: I'm going to die. eu vou morrer. Not just me, but all these other people on this boat might Não die. só eu, mas todo esse povo do barco aqui. He had his daughter, his 7-year-old daughter with him. Ele tinha uma filha de 7 anos com ele. He put her on the lifeboat. Ele coloca ela no barco salva-vidas. He kissed her on the cheek. Dá um beijo nela. I'll see you soon. Ele fala: te vejo em breve. And he took the rest of his time on the boat. E ele pega o resto do tempo dele do barco. Women, children, people who don't know Jesus, get on the boat right now. E ele começa a chamar as pessoas. Women, children, people who don't know Jesus, let's go. E ele falava: gente, vocês que não conhecem Jesus, venham. For the rest of the time. Pelo restante do tempo que ele tinha. Because he realized, Ele realizou, entendeu. this boat is sinking. Esse navio vai afundar. The time is almost over. O tempo está quase acabando. They need to know the truth. Eles precisam conhecer a verdade. And that's what he did. Sabe o que ele fez? Eventually, the Titanic was completely gone. Talvez, provavelmente o navio, o Titanic já tinha ido embora. And there's testimonies of John Harper in the water, E o testemunho, e é um testemunho de John Hopper sobre que dele das águas. yelling from the top of his lungs. Ele começava a gritar da sua voz: acreditem no Senhor Jesus e sejam salvos. He goes under the water. E ele nadando na água, ele saía para fora, colocava a cabeça e gritava: acreditem em Jesus e sejam salvos. A 19-year-old man, a 19-year-old man comes close to John Harper with the waves. E 19 pessoas se juntaram com John Hopper nas ondas. And he said to that young man, E ele disse para aquele jovem que estava ali, do you know Jesus? um jovem de 19 anos, deixa eu corrigir, um jovem de 19 anos se junta para ele, se junta com ele. Everything's so crazy, disasters E happening. estava acontecendo aquela coisa maluca, o desastre acontecendo, e ele fala para aquele He jovem. was not expecting that question. Aquele jovem não esperava aquela pergunta. It's the same thing with our life. We're not expecting this question, do you know Jesus? É do mesmo jeito que você não espera uma pergunta, ele vem e fala: você conhece Jesus? But it doesn't change the reality of the question. Mas o fato dele perguntar aquilo no meio daquela coisa toda não mudava a realidade da This pergunta. question is relevant today. Aquela pergunta que ele fez para aquele garoto é relevante até hoje. And he says, I'm sorry, I don't know Jesus. E o garoto responde para John: eu não sei, eu não conheço Jesus. And he said, believe in the Lord Jesus and you will be saved. E aí ele diz para aquele garoto: creia em Jesus e você será salvo. That's the last time anyone ever saw John Harper. Foi a última vez que aquele garoto viu John Hopper nas águas. 1 year later, Anos depois, they had a ceremony of the lost lives. cerca de um ano depois, eles fazem uma cerimônia dos sobreviventes do Titanic. And this 19-year-old boy E esse garoto de 19 anos was the first one to give his testimony. foi o primeiro que deu testemunho. Do you know what's interesting? Do you know what's interesting? Sabe o que é mais interessante? One boat Um navio, um barco, returned
Um bote virou, to pick up this young boy. um bote voltou para pegar esse garoto. And his life was saved. E a vida dele foi salva. And he was sharing this testimony. He said the same thing I just told you. E é isso que eu estou dizendo. E ele estava dando testemunho. And he said, I was saved twice that night. E ele falou: eu fui salvo 2 vezes naquela noite. Once by the water Um da água and once by the blood. e outro pelo sangue. It's so powerful. E é tão poderoso o testemunho dele. Believe in the Lord Jesus. And you will Creia be em saved. Jesus e será salvo. We must be the John Harpers of our generation, guys. Nós temos que ter o espírito de John Harper nessa geração, irmãos. We must care about the lost Nós people. temos que se preocupar com os que estão perdidos. Our life is just like the Titanic. A nossa vida é igual o Titanic. We know Jesus is coming back. A gente sabe que Jesus está voltando. We know that this world that we're in, it's ending. A gente sabe que o final desse mundo é para acabar-se. Guys, Queridos, there's still time. a gente tem que dizer: ainda tem tempo. Not just for you to be saved, Não só para você ser but salvo, for your household to be saved, mas para a casa ser salva, for your neighborhood to be para a saved, sua casa ser salva, para a sua vizinhança for ser the salva, country of Brazil to be saved. para o país Brasil para os países brasileiros ser salva, a nação brasileira ser salva. Jesus cares about the lost. Jesus se preocupa com os perdidos. I'm going to invite you to stand. Eu quero te chamar para ficar de pé. Maybe you're someone who's been following Jesus at a distance. Talvez alguns de vocês estejam seguindo Jesus à distância. Maybe at your life you have followed him, but you haven't been doing your devotions, you haven't been praying as much. Talvez você já não tenha feito mais a sua devocional, você já não tenha orado tanto. This is your word for tonight. Esse é o seu trabalho essa noite. Jesus is saying to you, follow me. Essa é a palavra de Deus para você. Ele está dizendo: siga-me. Come back home. Venha de volta. And I love our Father because he doesn't point a finger at you and tell you how wrong Sabe, you eu amo nosso Deus, porque Ele não põe um dedo no teu nariz te acusando, are, but he accepts you. mas Ele te aceita. And if you turn from your sin, E se você se volta dos seus pecados, if you accept his e sacrifice, se você aceita o sacrifício dele, you will live. você viverá. You will live. Você viverá. Let's pray. Vamos orar. Dear Heavenly Father, thank you so much for this night. Deus do céu, nós te agradecemos, Santo Deus, pela essa noite. Father, thank you for caring about the lost people. Senhor, obrigado por se preocupar com os perdidos. Thank you for saving my life. Obrigado por salvar a minha vida. Thank you that you see every single person in this room individually. Obrigado por conhecer, tratar cada um de nós essa noite aqui individualmente. Father, I pray that you convince every single person in this room that they have a mission. Senhor, eu oro para que o Senhor convença cada um nessa noite de que eles têm uma missão. God, I pray that their mission is your mission. Eu creio, Senhor, que oro para que eles entendam que a missão deles é a sua missão. Open our eyes. Abra os nossos olhos. Open our ears. Abra os nossos ouvidos. Help us to see the lost people. Nos ajude a ver as pessoas perdidas. Soften our hearts for the lost people. Derrame, amoleça o nosso coração para os perdidos. Break our hearts where your heart breaks. Senhor, quebre o nosso coração com o quebrantamento do seu coração. We love you. Nós amamos o Senhor. You are the King of Kings, O Senhor é o Rei dos Reis. the Lord of Lords. O Senhor dos Senhores. All the glory belongs to you. Toda a glória pertence a Ti. Continue to fulfill your mission. Leva-nos para cumprir a sua missão. We pray in Jesus' name. Nós oramos no nome de Jesus. Amen. Amém.